Olá, meu nome é Paulo Crispim. Eu vou apresentar para vocês o livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. A parte 1, capítulo 3, Saber o que está distante, é um capítulo que discute conceitos clássicos da antropologia. Conceito de cultura, de etnia, de raça, e que são temas não só importantes para a sociologia, como presentes na atualidade. É um capítulo que possibilita uma série de estratégias. Dentre estas estratégias, uma das sugestões no roteiro que segue escrito é a sugestão de iniciar essa conversa sobre esta temática apresentando uma imagem que está no início do capítulo, a imagem que retrata a primeira missa rezada em solo nacional com a presença indígena, que já ali de cara demonstra uma possibilidade de exploração da imagem por parte do grupo. É sempre interessante, na minha opinião, trazer do grupo de estudantes algumas referências que já existem. Por exemplo, sobre os povos indígenas, né? O que eles conhecem sobre os povos indígenas? Quem são os povos indígenas brasileiros no passado e na atualidade? Legal também sempre buscar uma relação com a atualidade. Nesse momento que eu gravo o vídeo, há uma série de questões envolvendo os povos indígenas do Brasil, desde massacres por terra, no centro-oeste do Brasil, como, por exemplo, as reivindicações agora ocorrendo em Brasília, na luta pela demarcação de terras. Na sequência, o livro vai trazer uma discussão, uma abordagem sobre as teorias racialistas do final do século XIX para o XX, que estavam na Europa e no Brasil também, em que defendiam a ideia de uma supremacia racial. Essa teoria é a base, por exemplo, do nazismo, do fascismo, como a gente sabe, mas também é uma teoria que possibilitou, historicamente e sociologicamente, a exclusão dos negros e dos indígenas como elementos de formação da cultura brasileira. Uma prática consagrada por Lévi-Strauss e Geertz, que trata daquela coisa do estudo de campo, ou seja, de entender o outro, o diferente, e tentar interpretar isso. Acho que é interessante com os estudantes fazer uma rodada de conversa, e selecionar, pode ser um povo indígena, algum povo indígena do Brasil, ou algum outro país do mundo, enfim, e escutar um pouco deles, quais são as leituras, as interpretações sobre esses povos, o que eles têm de elementos para pensar e tentar entender de formas diferentes de religiosidade, de alimentação, de diversão, enfim. Mostrar que a diversidade, a diferença é algo positivo, na verdade é parte da história da humanidade. Seguindo o capítulo, a gente vai encontrar alguns textos de apoio com referenciais que podem ser lidos, talvez não na sua integralidade, mas alguns fragmentos, para olhar o registro do grupo, enfim, ver como é que eles estão trabalhando essas questões, seguidos de algumas questões do Enem, que aparecem lá no final do capítulo, que a gente sugere que seja feita. Uma estratégia interessante talvez seja, ao invés de pedir que eles façam essas questões, que essas questões sejam feitas coletivamente. Vale destacar também que no capítulo, assim como o livro como um todo, aparecem muitas sugestões de imagens ou charges, que são importantes elementos para serem trabalhados em sala de aula, ou como mobilizador para chamar atenção para o tema, ou até mesmo como síntese. Então fica a dica nesse sentido de usar esse material imagético para alguns momentos estratégicos da aula, quando de repente o grupo está disperso, etc. Muito obrigado pela atenção, quero convidar para o próximo vídeo e espero ter ajudado com essas estratégias de sala de aula. Obrigado.